O vídeo de hoje é sobre amor próprio e autoestima, numa perspectiva não de um analista, mas de uma pessoa que está em análise. E nele, além de falar do que é cada uma dessas coisas, eu vou também trazer um pouquinho do que foi a minha experiência pessoal nesse assunto. E vou falar para vocês de alguns passos que eu mesma dei no início da minha caminhada em busca de aumentar o meu amor próprio e de fortalecer a minha autoestima. Meu nome é Clarissa Maia e aqui no meu canal você vai encontrar vídeos sobre assuntos diversos relacionados à vida da mulher madura contemporânea. Assuntos esses que dizem respeito a como podemos ser mais felizes e conscientes a respeito de quem somos e de quem queremos ser. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve no meu canal para não perder os próximos vídeos que eu vou trazer aqui e assista também aos meus vídeos anteriores que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu acho importante começar esse vídeo falando do que se trata, né? Amor próprio e autoestima e diferenciando cada uma dessas coisas. Porque eu acho que quando a gente começa a compreender melhor do que se trata cada uma dessas coisas, que são tão abstratas, embora tão fundamentais nas nossas vidas, é que a gente consegue visualizá-las de uma forma mais objetiva e mais concreta, possibilitando que a gente consiga realmente lidar com elas no nosso dia a dia. Então vamos lá. Amor próprio pode ser definido como um sentimento de apreço e de afeto nutrido por si mesmo. E é importante ressaltar que esse sentimento de apreço por si mesmo está sim diretamente ligado à compreensão de que somos seres humanos falíveis e passíveis de erro e de que estamos sim em constante aprendizado. A vida é um constante aprendizado, né? Não apenas com relação a como viver e se portar no mundo, mas também com relação a nós mesmos, né? Ao passo que vivemos, nós vamos nos conhecendo mais, conhecendo os nossos limites, conhecendo os nossos desejos, as nossas frustrações e também a nossa vulnerabilidade. Compreender essa nossa vulnerabilidade é um passo muito importante em direção à autoaceitação e ao respeito a quem somos apesar das nossas falhas. E enquanto o amor próprio é esse sentimento de apreço e de afeto por si mesmo, apesar das falhas e apesar do fato de sermos imperfeitos e humanos, a autoestima está ligada ao julgamento que nós fazemos de nós mesmos, né? A nossa conduta, a nossa postura na vida, a nossa aparência, a diversas questões que estão relacionadas a como nós nos percebemos e ao julgamento que nós fazemos com relação a quem somos. Por ter relação com o julgamento que fazemos a respeito de nós mesmos, a autoestima também está relacionada ao fato de se gostamos ou não de quem somos. E é exatamente nesse ponto que a autoestima abrange o amor próprio, porque ela diz respeito a como cada pessoa se enxerga, se respeita e se valoriza ao longo de sua vida. E por tudo isso que eu falei, acho que fica muito claro o quanto que o autoconhecimento é importante, né, nesse processo de aumento do amor próprio e de aprimoramento da nossa autoestima. E acho que principalmente na maturidade, que é um momento em que a gente se depara com mudanças na nossa imagem, né? Mudanças inclusive na nossa autoimagem. Eu já ouvi muita gente de minha idade e até mais velho do que eu, dizendo que já não se reconhece mais quando se olha no espelho. E isso, assim, para mim, pelo menos, diz respeito ao fato de que a nossa autoestima ao longo da nossa vida é construída muito em cima de questões que são fugazes, né? Como a nossa aparência física, por exemplo. E essas questões fugazes, elas não devem ser fundamento de algo que precisa ser perene na nossa vida, como é o caso do amor próprio e da autoestima. No entanto, na nossa sociedade, no mundo em que vivemos, é muito difícil você desvincular questões de autoestima e de amor próprio de questões de aparência, por exemplo. E, portanto, quando chegamos na maturidade, que nos deparamos com o fato de que o tempo passa, né? De que o passar do tempo transforma a imagem que a gente tem e que a gente faz de si mesmo, a nossa autoestima acaba por sofrer um impacto muito grande, né? E se a gente não se preparar para isso, se ao longo da nossa vida a gente realmente não parar para pensar que o nosso amor próprio e a nossa autoestima tem que se construir em cima de bases
vezes mais sólidas e mais duradouras do que a aparência física. Então, nesse momento da vida em que a gente vê que o tempo vai passando e que a nossa aparência já tem um outro papel na nossa vida, né, que é muito menos atraente do que foi ao longo da nossa juventude inteira. Então a impressão que eu tenho é que a gente acaba sofrendo mais com os traços da maturidade. Então o que eu penso é que a partir de uma certa idade em que a gente começa realmente a colocar mais o pé no chão com relação ao que é a vida, é importante a gente buscar olhar para si, né? Olhar para dentro da gente, se reconhecer, reconhecer nossos desejos, cultivar aquilo que nós podemos ter de mais interessante além da nossa aparência, para que a nossa autoestima possa ter base sólida, né? Para que na maturidade ela não sofra impactos tão sérios pelo fato de que a nossa aparência já não tem mais aquele vício da juventude. E o caminho melhor para isso, eu acho que é o autoconhecimento. Eu não vejo outro assim, né? Além do autoconhecimento. Porque ao passo que a gente conhece o nosso desejo, que a gente conhece os nossos limites e que a gente conhece e sabe do nosso valor, a gente começa a dar menos importância ao olhar do outro sobre a gente, né? Eu acho que, assim, ao longo de uma parte importante da nossa vida em que a gente é muito jovem, o julgamento do outro parece ser muito importante para quem nós acreditamos ser, né? Para o valor que nós acreditamos que temos. Mas na maturidade isso tende a mudar e, aliás, é uma mudança muito positiva. Para quem busca o autoconhecimento, para quem busca o aumento do amor próprio, para quem busca fortalecer a sua autoestima. Porque ao passo que a gente se conhece realmente, o olhar do outro começa a ter uma importância muito menor sobre a pessoa que você acredita e sabe que é. Então a maturidade, principalmente para a mulher, passa a exigir mais para que a nossa autoestima continue em dia. Ela passa a exigir da gente uma certeza maior de que somos muito mais do que o olhar do outro pode definir a nosso respeito. E essa é uma crítica muito grande assim que eu faço, né, com relação à sociedade em que vivemos. Eu acho que a sociedade realmente é muito cruel com a mulher, porque a partir de uma certa idade em que a juventude já não está mais lá tão presente, a mulher começa a perder muito o seu valor, porque o valor da mulher é muito construído com base no olhar que o outro tem sobre ela, principalmente em termos físicos. E isso tem que mudar, porque nós não somos um objeto. É preciso que a gente tenha essa consciência, né, de que não somos um objeto do desejo alheio. E nós precisamos valorizar o fato de que somos seres humanos, que temos nossas vivências, nossas experiências, que temos muito mais a oferecer ao mundo do que a nossa aparência física e a nossa juventude. E se a gente entende isso, se a gente começa a se valorizar com base nisso, com base nas experiências que nós temos na vida, no tanto de coisa que a gente enfrentou e superou, se a gente consegue fundamentar a nossa autoestima nessas questões que a gente leva para a vida inteira, que ninguém tira da gente, e entre essas questões eu certamente insiro o conhecimento, estudo, cultura, tudo aquilo que deixa o ser humano mais interessante do que uma mera aparência física atraente. Tudo isso deve ser fundamento da nossa autoestima e não apenas o nosso rostinho bonito, o nosso corpo em dia, enfim, isso tudo vai embora com o passar do tempo e com a idade. Mas o que a gente colocou dentro da gente, o que a gente usou para se tornar o ser humano que nós somos, isso não acaba. E, aliás, muito pelo contrário. Quanto mais a gente vive, mais forte tudo isso fica. Mais oportunidade a gente tem de se tornar seres humanos mais interessantes para o mundo. Então, a primeira convicção minha, né, que eu compartilho aqui com vocês e que realmente foi algo que eu fui percebendo e compreendendo ao longo de um processo longo de amadurecimento e de autoconhecimento, é que quanto mais eu vivo e quanto mais eu conheço quem eu sou, respeito quem eu sou e valorizo quem eu sou,
mais sólida a minha autoestima vai ser, muito menos eu vou precisar da aprovação alheia e do olhar do outro sobre mim para eu me sentir valorizada, e muito mais feliz eu vou ser, né? Consciente de quem sou e segura para viver a minha vida, independentemente de ser desejada ou não por uma pessoa ou outra. Mas esse meu processo foi bem longo, até eu chegar aqui onde eu estou. Obviamente que eu passei por diversas fases, né? Fase de necessidade de aprovação, que vem da adolescência até a vida mais adulta. A gente tem essa necessidade de aprovação para conseguir entender que tem valor. Mas depois de um certo ponto, é preciso que a gente consiga desvincular o nosso valor do olhar do outro. E que a gente consiga realmente se valorizar com base no que vivemos, no que enfrentamos e no que superamos. Muito mais do que em questões de aparência e na busca, né, desses lastros sociais, que é o olhar alheio, o desejo alheio sobre a gente. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que realmente buscar entender é que a nossa autoestima não tem que estar baseada em questões que são fugazes, e passar a fundamentar a nossa autoestima e o nosso amor próprio em quem nós somos de verdade, em como nós posicionamos no mundo, nos nossos sentimentos de empatia, de compaixão, resiliência, enfim, tudo isso são fatores mais importantes para que a gente reconheça o nosso valor do que unicamente um corpo bonito, uma cara bonita, qualquer uma dessas coisas que a gente sabe que são coisas pontuais nas nossas vidas. Basear a nossa autoestima em coisas pontuais que não são duradouras e que não aumentam com o passar dos anos, é uma estratégia destrutiva da autoestima, destrutiva do amor próprio. Então, ela deve realmente ser abandonada. É preciso dar valor ao que de fato tem valor. E o que de fato tem valor não vai deixar de ter a partir de um momento ou outro da nossa vida. E qual a importância da autoestima, né, para a nossa vida? A importância é imensa, porque com base na nossa autoestima, a gente toma decisões que são benéficas para a gente ou não. As escolhas que a gente faz na nossa vida, elas passam sim pelo quanto a gente se gosta e a gente se acha capaz de alcançar. Quando a gente tem uma baixa autoestima, é muito mais fácil fazer escolhas que não são desafiadoras, sonhar baixo, né? Pensar que você não tem capacidade de alcançar aquele objetivo que você tem, aquele sonho que você tem. A baixa autoestima, ela tem um papel muito ruim na nossa vida por causa disso. Ela nos faz parar de acreditar nas nossas potencialidades e no nosso merecimento. Já quem tem uma autoestima saudável, essa pessoa consegue sim sonhar alto, se achar capaz de realizar, capaz de merecer, né? Uma pessoa que se acha merecedora, por exemplo, até de um amor que seja bom para ela, né? Que não seja uma relação tóxica, enfim. Quando você sabe o valor que tem e quando você se valoriza e se ama, você não vai aceitar que a outra pessoa lhe destrua, lhe ofenda, lhe magoe. A gente tem que se amar para conseguir amar o outro e para conseguir também receber amor. A gente acaba recebendo do outro o que a gente acha que merece, porque quando a gente acha que merece pouco, a gente aceita pouco. Quando a gente acha que merece muito, a gente não aceita que as pessoas nos tratem de uma forma que não é o ideal, né? E a gente consegue impor respeito a quem somos e buscar as relações que nos faz bem e não aquelas que nos destroem. E falando mais um pouquinho de autoestima, né, definindo um pouco melhor para que a gente possa pensar em como atuar sobre ela, né, em como atuar para fortalecê-la, é preciso saber que ela engloba sim o amor próprio. O amor próprio, ele está na base da autoestima, mas ela vai além dele. Ela tem fatores adicionais, porque ela vai além dessa questão unicamente de gostar de si, de ter apreço por si. Ela necessita, né, e ela diz respeito a se valorizar, a se respeitar, a se aceitar, né, nas falhas e nas virtudes que temos. E, portanto, a entender quem a gente realmente é, né? Aceitar quem a gente é, valorizar quem a gente é
apesar dos defeitos que possamos ter, porque somos seres humanos. Quem tem uma boa autoestima sabe que é vulnerável e aceita a própria vulnerabilidade. E como a gente faz, então, para ter, né, uma boa autoestima? Com relação a isso, eu posso falar do meu próprio processo, né? Eu faço terapia há mais ou menos 10 anos e antes disso eu já tinha começado esse processo de autoconhecimento, mas de uma forma muito pessoal, né? Por meio de leituras, por meio das viagens também que eu me propus a fazer sozinha. Eu acho que algumas viagens que a gente faz na nossa vida tem a capacidade de nos colocar em perspectiva, de fazer com que a gente reflita a respeito de quem a gente é, né? Principalmente quando a gente vai para lugares que são muito diferentes, que tem hábitos muito diferentes daqueles que nós temos. E aí, ao nos deparar com o diferente, nós conseguimos olhar para si, né? Nós conseguimos nos ver, olhar para dentro e nos entender um pouco mais. Então, assim, ao longo da minha vida, as viagens que eu fiz sozinha me fizeram entender mais quem eu sou, o que eu quero, o que eu desejo, quais são os meus limites na vida. Tudo isso me fez entrar em contato com o outro e olhar para mim e me reconhecer ou não no outro, né? E esse foi o início da minha caminhada em busca do autoconhecimento. Foi um início que não contou com profissionais durante muito tempo, e a primeira terapia que eu fiz na minha vida, eu tinha 33 anos de idade, eu estava grávida da minha filha, e de lá para cá eu não parei, né? Hoje eu tenho 42 anos, eu fiz algumas pausas curtas na minha terapia ao longo desse tempo, mas nunca parei. E para mim isso foi muito importante. Eu consigo hoje visualizar a transformação que eu sofri na minha vida. E eu acho que esse processo todo me fez entender que sou vulnerável, mas me fez também me amar muito mais, respeitar a minha história, respeitar a minha experiência de vida e a pessoa que eu me tornei ao longo dessa existência inteira. Terapia tem um papel muito importante de guiar você nesse processo de autoconhecimento, mas ela não é a única forma, né? Como eu já falei, antes dela eu já vinha nesse processo por meio de leituras, viagens que eu fiz, de reflexão frente aos problemas que eu tive na vida, né? Tudo isso é oportunidade para a gente olhar para si e para a gente entender quem a gente é e como a gente age no mundo, quem a gente quer ser, né? E o que fazer para chegar nesse ponto de ser a pessoa que a gente deseja ser. E ao longo desse tempo em que eu li bastante coisa, eu conheci um livro que se chama Apaixone-se por Si Mesmo. É um livro escrito por um psicólogo italiano chamado Walter Rizzo, e nele ele definiu os 4 pilares da autoestima. Eu acho que esse entendimento da autoestima como tendo 4 pilares facilita muito na hora da gente buscar ações, né, mudanças de hábito e etc., para que a gente consiga realmente fortalecer a nossa autoestima. Fica mais palpável esse processo se você encara a autoestima não como algo abstrato, mas como algo que tem 4 pilares concretos que você pode abordar separadamente ou em conjunto. E esses 4 pilares são o autoconceito, que é tudo aquilo que pensamos sobre nós mesmos, como se fosse uma legenda, né? Como você se define? Quais são as palavras que você acha que definem quem você é? Isso diz respeito ao autoconceito. Quando você fala de você, o que você fala? Quais são os termos que você usa para falar sobre você? O segundo pilar é o da autoimagem, e ele está relacionado ao que a gente pensa sobre a nossa imagem e sobre a nossa apresentação. O terceiro pilar é o do autorreforço, que diz respeito à nossa capacidade de reconhecer, reiterar e reforçar os nossos pontos positivos. E o quarto e último pilar é o da autoeficácia, que diz respeito ao quanto nós confiamos e acreditamos na nossa capacidade em geral, né? Na nossa capacidade de realização daquilo que a gente deseja. E como eu falei, uma das formas mais fáceis, a meu ver, de fortalecer a nossa autoestima é exatamente atuar em cada um desses pilares. Ter essa imagem da autoestima como sustentada por 4 pilares mais concretos, né, faz com que seja mais fácil a gente vislumbrar oportunidades de atuar para fortalecer cada um desses pilares e tornar a nossa autoestima mais alta. E para finalizar esse vídeo, eu vou compartilhar com vocês alguns passos iniciais assim que eu dei nessa minha caminhada
em busca do aumento do meu amor próprio e do fortalecimento da minha autoestima. Alguns desses passos podem até parecer bobagem, mas realmente eu acho que eles cumprem, né, o seu efeito no fortalecimento da nossa autoestima e na mudança da forma como a gente se enxerga e do valor que a gente acaba se dando. O primeiro desses passos tem a ver com o pilar do autoconceito, que é aquele que está relacionado com o que pensamos sobre nós mesmos. E esse passo que eu considero muito importante, embora possa parecer bobagem, é parar de falar coisas que diminuam você para o outro, frente ao outro. Mesmo que seja de brincadeira, mesmo que seja para quebrar o gelo ou dar leveza ao ambiente, não se diminua. Fale coisas que são positivas ao seu respeito. Pare de dizer coisas que não estejam relacionadas realmente com o valor que você tem como pessoa, como mulher, como profissional, como ser humano. Porque ao passo que você se diminui na fala, mesmo que seja de brincadeira, é isso que você acaba ouvindo a respeito de si mesmo. E isso acaba se normalizando, né? Você acaba normalizando uma fala que não é positiva a seu respeito. E isso, no longo prazo, acaba afetando, sim, a forma como você se enxerga. A partir do momento que você para de se diminuir e que você começa realmente a reforçar, né, aquilo que você tem de positivo na sua fala, você começa a ouvir coisas positivas sobre você, saindo da sua própria boca, e você começa realmente a se enxergar nessas coisas, né? A ver que esse tipo de coisa positiva é, sim, aquilo que define você, e não as coisas negativas que talvez você falasse por brincadeira. O segundo passo, ele tem ligação mais forte com o pilar da autoimagem, mas ele acaba influindo sobre todos os pilares da autoestima. E ele diz respeito a buscar conhecer e viabilizar com isso a valorização daquilo que você pode oferecer de melhor para o outro, para o mundo e para si. E como eu já falei antes, esse segundo passo eu já comecei a dar há muito tempo, né? Antes mesmo de buscar terapia. Quando eu busquei o autoconhecimento por meio de leituras, de viagens, enfim, de autorreflexão. E o autoconhecimento ele é muito importante porque é ele que fortalece as nossas convicções, inclusive a respeito de quem a gente é, né? Da força que a gente tem, das virtudes que a gente tem, e também nos permite aceitar a nossa vulnerabilidade, as nossas incapacidades, os nossos limites. Conhecendo esses limites, a gente pode inclusive traçar estratégias para superá-los. Então, eu acho que o autoconhecimento é muito importante na nossa vida e é muito importante para que a gente consiga enfrentar a vida, encarar a maturidade como algo bom, como algo que é uma oportunidade da gente se tornar pessoas melhores e pessoas mais interessantes. E não como algo que vai tirar da gente a juventude, a força, enfim, o protagonismo, né? Eu acho que tudo na vida tem a ver com a forma como a gente olha para as coisas. Se a gente olha como uma perda, a coisa vai ser uma perda. Se a gente olha como uma oportunidade de aprimoramento, é isso aí que a gente vai obter dessa coisa, dessa maturidade, uma oportunidade de aprimoramento. O autoconhecimento faz com que a gente consiga encarar realmente a maturidade e os processos da vida como oportunidade de aprimoramento e não como perdas fundamentais. E sempre que eu penso nisso, né, eu acabo lembrando de um poema de Leminski, que é um poeta brasileiro paranaense, que eu conheci quando eu era ainda muito novinha, no início da minha adolescência. E o nome desse poema, muito curto, é Incenso Fosse Música. E ele diz assim: isso de querer ser exatamente aquilo que se é, ainda vai nos levar além. Eu sempre lembro dessa poesia quando eu falo sobre essa questão de autoconhecimento, né? De busca de refletir sobre si, de olhar para dentro, porque eu acho que é exatamente isso. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se identifica com nossos desejos e nossos limites, né? Nossas vulnerabilidades, muito mais oportunidade a gente tem de se aprimorar
e de ir além daquilo que a gente é. Então a chave realmente para ser grande na vida, né, eu acho que é se conhecer, olhar para si, né, parar de depender tanto da aprovação do outro, do olhar do outro, para se valorizar, para se entender e para saber quem a gente quer ser na nossa vida. E o terceiro e último passo, né, que eu dei foi o de respeitar a minha história de vida, né? Respeitar as coisas positivas e negativas que aconteceram na minha vida e que eu tive que enfrentar, que superar para me tornar quem eu sou hoje. Quando você respeita a sua história de vida, você tem a oportunidade de entender que você foi um ser humano muito capaz ao longo da sua existência, capaz de sobreviver a intempéries, né, de fazer de limões limonadas. Então isso também é um passo muito importante para que a gente entenda o valor que a gente tem, para que a gente se agarre a esse valor quando a gente olhar para dificuldades, né? Você olhando para a sua história, respeitando a sua história, você vai conseguir encarar as dificuldades do presente com um olhar muito mais acolhedor. O autorrespeito, o respeito, né, pela história de vida que a gente teve, pelas coisas que a gente viveu e superou na nossa vida, é muito importante para a autoaceitação. Tudo isso nos tornou quem a gente é, né? Tudo que a gente viveu é a bagagem que a gente tem na nossa vida. E é importante que a gente respeite isso, aprenda a respeitar isso, aprenda a amar isso. E quando eu falo em respeitar a nossa história, eu não estou falando de respeitar só as coisas positivas que a gente viveu. As dificuldades que a gente tem na vida é o que nos fortalece. Tudo o que a gente viveu de negativo e de difícil na nossa vida e que a gente conseguiu superar, tudo isso contribui para quem a gente é, para a forma como a gente se coloca no mundo, para a forma como a gente enxerga o mundo, né? Tudo isso é um pedacinho, são pedacinhos do quebra-cabeça que forma o nosso indivíduo, que dá corpo à pessoa que nós nos tornamos e que somos hoje. E esses foram os 3 passos iniciais que eu dei nessa minha caminhada, nesse meu processo de autoconhecimento, de aumento da minha autoestima e de fortalecimento do meu amor próprio. E eu espero que esse vídeo possa ser útil para você, que assim como eu tá nessa caminhada em busca de se gostar e se valorizar cada vez mais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui e se inscreva no meu canal para não perder os próximos conteúdos que eu ainda trarei. E até a próxima!